Eventos importantes na vida da igreja, né? Nós temos esse estudo sobre finanças que nós vamos fazer, né? Provavelmente agora em abril a gente começa. Nós estudamos a introdução e o primeiro capítulo do livro de Daniel. Então esse estudo é às quartas-feiras. Fantástico também. Próxima quarta nós vamos fazer o segundo capítulo, né, do livro de Daniel. Está tudo sendo gravado, vai ficar disponível no aplicativo da igreja, tá? E nós temos aí a celebração da Páscoa, né? Temos a celebração do aniversário da igreja, que vai ser uma bênção, né? E temos aí o acampamento de famílias para o segundo semestre, que já está marcado, já. Amém, irmãos? Vai ser bênção, tá? Depois eu vou passar as datas para vocês. Muito bem, vamos para a palavra. Mateus capítulo 2. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu falei 2, irmãos, mas é 3. Na verdade é 3. Mateus capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Essa, irmãos, era a profecia que foi dada a Isaías 500 anos, 600 anos antes do nascimento de João Batista. E olha que interessante, né? Versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, dizia-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Repita comigo: arrependimento. Repita comigo bem forte: arrependimento. Diga assim: o arrependimento é o início da minha relação com Deus. Vamos lá, mais uma vez. Arrependimento é o início do meu relacionamento com Deus. Na verdade, irmãos, quando nós falamos sobre arrependimento, ele é a porta de entrada para a mensagem do Evangelho, para o Evangelho. Não existe, preste atenção nisso, não existe um relacionamento com Deus que não comece pelo arrependimento. Não existe. Uma pessoa, para ser restaurada pelo Senhor, ela precisa de se arrepender dos seus pecados. Ela precisa de se arrepender. Irmãos, todas as pessoas
que já experimentaram a vida de Jesus e que de fato mudaram a sua vida, que de fato hoje são outras pessoas, ou que é como a palavra de Deus diz, ela nasceu de novo. Ela começou com o arrependimento. E só voltando um pouco, irmãos, você relembrando um pouco, muito pouco se prega sobre arrependimento nas igrejas nos dias atuais. E durante muito tempo, irmãos, o arrependimento ele foi desvinculado da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque quando se fala sobre arrependimento, a primeira coisa que vem é confronto. Você sendo confrontado com as suas práticas. E isso, na verdade, não dá ibope. Por isso que muitas igrejas esqueceram disso. E tentam atrair as pessoas de outra forma. Que outra forma? Falando sobre prosperidade, por exemplo. Falando sobre ter dinheiro, sobre ser rico, sobre ter casa, carro, ter emprego bom, receber um bom salário, enfim, uma série de coisas. Porque isso atrai as pessoas. Mas a verdade, irmãos, essa não é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, irmãos, esse é outro Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele começa com arrependimento. Você precisa de experimentar o arrependimento na sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E se arrepender dos seus pecados, começa com você sendo confrontado com a verdade. E a nossa tendência é fugir do confronto. A gente não gosta de ser confrontado. Quem é que gosta de ser confrontado? Tenho certeza que ninguém gosta de ser confrontado. Por quê? Porque é ruim. É ruim quando você é confrontado com coisas erradas que você fez. É ruim quando você é confrontado não apenas com coisas erradas que você fez, mas às vezes com uma prática de vida que está errada, que fere princípios da palavra de Deus. Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, ela começa com arrependimento. O texto aqui diz sobre João, não confunda esse João aqui com o João do Evangelho, né? O quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. O autor de João, o Evangelho, é outro, é João o apóstolo. Esse João que está falando aqui é João Batista. Irmãos, Deus prepara João para abrir o caminho para a mensagem do Evangelho, que seria primeiramente pregada por Jesus Cristo. Então, qual era a pregação de João? Arrependimento. João pregava para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. E olha só, irmãos, que interessante, porque olha aí na sua Bíblia, aqui no versículo 5 de Mateus capítulo 3, diz assim, ó: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, um sinal de arrependimento não é se estribuchar no chão e ficar chorando. Sinal de arrependimento, irmãos, tem vários, mas um dos sinais de arrependimento é você confessar os seus pecados. Quando você confessa os seus pecados, é um sinal de que algo dentro de você mudou. Há ali um sinal de arrependimento. Agora, não é só confessar os seus pecados, vai muito além. Nós vamos ver. Olha só, eu estou colocando assim algumas coisas rápidas, porque nós vamos lá para o livro de Jonas, porque eu quero mostrar para vocês como o arrependimento, ele tem poder de parar muita coisa na nossa vida, de acabar com muita coisa na nossa vida, coisas que precisam
acabar, coisas que precisam ser esquecidas. Olha aí na sua Bíblia, versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Irmãos, o segundo sinal de arrependimento, o que é? Não é chorar e se estribuchar e se vestir de panos de saco e de cinza, né? Como eu fiquei sabendo uma vez, numa igreja, que não é aqui, em outra igreja, em outra cidade, há muitos anos atrás, né? Um jovem se arrependido de um monte de coisa que ele fez. Então, numa reunião da igreja, ele vestiu uma roupa que ele tinha feito de saco, né? Saco de linhagem, e pegou cinza mesmo, cinza de carvão, e esfregou na cabeça e foi lá desfilar no meio da igreja, né? Irmãos, isso não é arrependimento. Estão entendendo? Irmãos, o arrependimento ele tem sinais. Primeiro, confessar os pecados. Segundo, produzir frutos que mostrem o arrependimento. O que significa isso? Significa você viver uma nova vida a partir de então. Arrependimento fala de uma nova vida, fala de uma nova caminhada, fala de novas decisões, fala de um propósito que é feito dentro de você, por você mesmo, de viver uma nova vida a partir daquele momento que o arrependimento se manifesta dentro de você. E não é voltar e fazer exatamente o que você estava fazendo. Não é achar que pelo fato de você ter confessado um pecado, a sua barra agora está limpa com o Senhor e você continua vivendo da mesma forma. Isso não é arrependimento. Arrependimento, irmãos, ele tem como evidência, primeiro, confessar os pecados. Segundo, abandonar dos pecados. Eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso abandonar a prática. Irmãos, essa é a mensagem genuína do Evangelho. Isso é o Evangelho. Quando aquela mulher, João capítulo 8, ela é trazida para Jesus porque ela havia sido surpreendida em adultério. Queriam apedrejá-la. Jesus fala algumas coisas lá, eles desistem do apedrejamento. E aí vão embora, fica só a mulher e Jesus. E aí Jesus fala assim para ela: onde estão os teus acusadores? Se referindo à turma, queria meter pedra na mulher, né, para matar. Ela fala assim: foram todos embora. Aí Jesus fala: não te condenaram? Não, não me condenaram. Aí Jesus fala assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Na minha Bíblia, irmãos, tem uma tradução um pouco diferente, que torna melhor a compreensão dessa frase de Jesus. Jesus fala assim: vá e abandone a sua vida de pecado. Olha que interessante. Se você não abandona a vida de pecado, você não passou por um arrependimento. Você pode ter chorado, porque ficou com remorso. Você pode ter se constrangido por ter sido confrontado com a verdade. Você pode ter ficado assustado ao saber a verdade, mas se você não abandona o pecado, se você não muda a sua prática, se você não passa a agir de maneira diferente de quando você de fato foi confrontado com a verdade, que você entendeu que estava errado, se você não muda de atitude, isso não é arrependimento e não vai levar você a lugar nenhum. Agora, você repara aqui, irmãos, algo muito interessante. Olha aí na sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 3, no versículo 7, porque João ele dá uma palavra muito dura para um grupo que foi ouvir a pregação dele lá nas margens do Rio Jordão. Ele diz assim, 3,7 de Mateus: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras,
quem lhes induziu a fugir da ira vindoura? Ou quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Por que que João dá uma palavra tão dura para os fariseus e para os saduceus? Sabe por quê, irmãos? Eu não vou falar sobre os fariseus e saduceus, porque levaria muito tempo. Mas, irmãos, fariseus e saduceus eram religiosos. Religiosos. Ser religioso, entenda isso, ser religioso não quer dizer que você é crente, nascido de Deus, é filho de Deus. Porque quando o arrependimento, ele não leva você a uma mudança de atitude, você de fato vai se tornando um religioso. O que é um religioso? Um dos maiores exemplos que você vê na Bíblia sobre religioso é ali em 1 Samuel, capítulos 1, 2 e 3, quando fala da vida de Eli e de seus dois filhos, Ofni e Finéias. Eli era sumo sacerdote em Israel, ou seja, vamos entender, era o pastor da igreja de Israel. Ofni e Finéias eram os dois filhos dele, que também eram sacerdotes, ou seja, vamos dizer assim, eram os pastores auxiliares. Eles é que atendiam o povo ia lá para adorar, para fazer os rituais de acordo com a lei de Moisés, e eles é que preparavam tudo. Irmãos, eles sabiam tudo sobre a igreja, eles sabiam tudo sobre todas as práticas que a lei de Moisés exigia para a cerimônia de adoração, mas eles não tinham vida de Deus, irmãos. Eram pecadores contumazes. O que é um pecador contumaz? Pecador contumaz é aquele que está na iniquidade. Ele pratica o pecado de maneira deliberada. Ele não se preocupa mais. Ele não cora de vergonha. O coração dele, irmãos, a consciência dele já não o acusa mais, porque ele ignorou tantas vezes a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, falando contra aquela prática. Ele ignorou tantas vezes que a mente dele se cauterizou. Assim era Eli e os dois filhos. Mas presta atenção o que é ser religioso. Quando alguém chegava trazendo lá um cordeiro para ser sacrificado, era o seu ritual de adoração de acordo com a lei de Moisés. Eli sabia como que o cordeiro deveria ser recebido. Ele sabia qual era a cerimônia que deveria ser feita. Ele sabia como que aquele cordeiro, ou às vezes um novilho, deveria ser sacrificado, deveria ser queimado em holocausto. Ele sabia de tudo isso, irmãos. Mas, irmãos, o coração dele estava totalmente longe do Senhor. Isso é ser religioso. Querido, quando você não muda as suas práticas, quando você não passa pelo arrependimento genuíno, que levou você a confessar os pecados, que levou você a tomar decisões para viver uma nova vida, você se torna um religioso, ou seja, sabe tudo da igreja, frequenta os cultos, frequenta as reuniões, sabe que dia que tem culto, sabe que dia que não tem, sabe a hora que a igreja abre, sabe a hora que a igreja fecha, sabe mais ou menos quantos minutos de louvor tem no domingo à noite, sabe mais ou menos como que é o esquema na quarta-feira de oração. Você sabe tudo, participa de tudo, mas na verdade não há vida de Deus ali, porque essa pessoa se acostumou com a igreja. Ela continua na prática do pecado, ela continua na prática daquilo que é reprovável diante de Deus. Ou seja, não houve arrependimento. Essa é a palavra dura que João Batista, olha aí na sua Bíblia, ele dá para o povo, para os fariseus e saduceus. Versículo 7 de Mateus 3.
Diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Olha o versículo 10, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Irmãos, vamos consultar outro texto? Olha só isso aqui, lá em Apocalipse, vai para Apocalipse, por favor. Vamos ver se dá para a gente checar dois textos aqui, um em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Vamos ler a partir do 18, que aí a gente vai entender o contexto em que isso foi escrito. E, olha, irmãos, como é o coração de Deus no que diz respeito ao arrependimento daqueles que são confrontados pela sua palavra. Olha só isso aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Isso aqui, irmãos, é Jesus que está falando, né? Jesus ditou essa carta para João, né? Não João Batista, mas João o apóstolo. E João anotou tudo e mandou para a igreja. Uma igreja que ficava numa cidade chamada Tiatira, que hoje atualmente é a região da Turquia, lá no Oriente. Então, Jesus diz assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha para mim, você vai reparar duas coisas nesse texto. Primeiro, o confronto da verdade com as suas atitudes. Segundo, o que o arrependimento faz e como Deus enxerga o arrependimento. Então você vai reparar essas duas coisas. Vamos voltar para o texto. Versículo 19. Conheço as suas obras, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha para mim, irmãos. Top 10. Se a carta parasse por aqui, estava ótimo. Jesus fala para eles, para a igreja de Tiatira, né? Conheço as suas obras, conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço a sua perseverança. Quer dizer, não desiste. O povo dessa igreja não desiste. Sei que você está fazendo agora muito mais do que antes. Isso é o que Jesus está falando para eles. Agora, quer ver? Olha o confronto. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o confronto da parte de Deus vem para a sua vida, ou quando você é confrontado com a verdade, ou quando você, através de uma palavra como essa aqui, que eu estou ministrando agora, quando você é confrontado por Deus, receba com alegria, porque é sinal de que Deus ama você. Hebreus capítulo 12 tem um texto que eu acho assim fantástico. E ele diz assim: não desanimem quando vocês forem disciplinados por Deus. Porque um pai que ama, ele disciplina o seu filho. Se você é disciplinado por Deus, significa que ele tem você como filho dele. A disciplina de Deus
muitas vezes traz tristeza, mas logo gera frutos de vida, de paz e de restauração. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Ou seja, se eu sou confrontado com a verdade, significa que Deus me ama. Significa, irmãos, que Ele tem a mim como um filho, e que todo pai que ama o seu filho vai disciplinar o seu filho. Se eu estou sendo confrontado pelo Senhor, se eu estou sendo confrontado pela palavra do Senhor, significa que Deus me ama, quer a vida em mim, quer colocar em mim a vida de seu filho, quer me restaurar, irmãos. É por isso que o confronto vem. Então, olha como Jesus confronta. Primeira coisa que eu falei para você reparar, o confronto com a verdade. E a segunda coisa foi a reação de Deus quando há arrependimento, né? Versículo 20 de Apocalipse, capítulo 2. Diz assim: no entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel. Ou seja, a igreja era perseverante. Os irmãos tinham obras, fé, estavam fazendo muito mais agora do que no início, mas irmãos, eles toleravam Jezabel. Qual era o pecado de Tiatira? O pecado de Tiatira era tolerar uma mulher que trazia pecado para dentro da igreja e que influenciava várias pessoas a se afastarem do Senhor. Eles toleravam aquilo. Por que eles toleravam? Não sei. Mas é o que Jesus fala para eles: vocês toleram Jezabel. Então, versículo 20: no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Terceira coisa tremenda sobre arrependimento e que você deve guardar no seu coração. No que diz respeito, irmãos, a práticas de pecado na nossa vida, Deus espera que você se arrependa e Ele te dá tempo para se arrepender. Que coisa extraordinária. Irmãos, Deus é maravilhoso. Porque se fosse o pastor Stanley, graças a Deus, que Deus não é o pastor Stanley. E o pastor Stanley não é Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele é longânimo. O que é longânimo? Tem o ânimo longo. É um ânimo longo, irmãos. Sabe, Ele não desanima no que diz respeito a esperar. Está entendendo? Ele não desanima facilmente. O ânimo dele é longo, irmãos. Isso que quer dizer longânimo. Toda vez que você lê sobre longanimidade na Bíblia, sabe, irmãos, o pastor Stanley, no que diz respeito à longanimidade, talvez é assim: o pastor Stanley é longânimo. Já acabou? Já. Deus, Ele é longânimo. Ele é longânimo, o ânimo dele é longo, irmãos. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, irmãos. Está entendendo? Deus é longânimo, irmãos. Ele é longânimo, irmãos. Sabe, eu vou sair lá para fora. Estão entendendo? Eu vou sair lá para fora, irmãos. Eu vou até minha casa. Eu vou andar daqui a 100 quilômetros. Esse é, irmãos, o ânimo de Deus. Ele é longânimo, sabe? Ele é tardio em se irar. Sabe, irmãos, Ele não é sem paciência. Ele tem ânimo longo, mas Ele espera que haja arrependimento, irmãos. Essa mulher, irmãos, Jezabel, estava acabando com a igreja, irmãos. Estava levando
os profetas, sabe, a se prostituírem com ela, irmãos. Aqui fala de ter relação sexual, sabe, com essa mulher. É o que fala aqui, olha, o texto é muito claro, imoralidade sexual. Ela estava induzindo as pessoas a se prostituírem com ela, irmãos, sabe, ia levar os outros a comer comida sacrificada a ídolos, sabe, fazer o que era detestável diante do Senhor. Irmão, se é um caso desse para a gente resolver, a gente disciplina imediatamente, avisa a igreja toda, sabe, para estancar o mal. Olha como é o coração de Deus, irmãos. Deus fala assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Que coisa extraordinária, irmãos. Irmãos, o que é o amor de Deus? Irmãos, Deus tem nos dado tempo para que nos arrependamos. No fórum de pastores que eu estive 2 semanas atrás, aliás, semana passada, né? Eu ouvi uma frase que foi boa demais. A frase de um outro pastor. Ele falou assim: Deus é misericordioso. Todo mundo, amém, é misericordioso. Deus é longânimo, amém, Deus é longânimo. Aí ele disse assim: mas paciência tem limite. Paciência tem limite. Eu achei fantástico. Olha aí na sua Bíblia de novo, 21 de Apocalipse, capítulo 2. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Quarta coisa que você vai entender sobre arrependimento: arrependimento é uma atitude que tem que partir de você. Jesus olha para ela e fala assim: eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. É algo que Deus espera que nasça no seu coração. Estão entendendo? Mas eu cito muito um versículo em Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ou vocês, o apóstolo Paulo que está falando, ou vocês ignoram que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Por um tempo, irmãos, eu entendia que se arrepender era algo que vinha de Deus. Então Deus estalava os dedos e o meu coração se tornava arrependido. Eu estava errado nesse entendimento. Mas o texto lá fala, é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Mas aqui Jesus está falando, olha, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, Deus esperava, o Senhor Jesus esperava que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Mas Deus, então por que você não faz ele se arrepender? Como é que lá em Romanos 2 está dizendo que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento? Irmãos, sabe o que esse texto está falando? Deixa eu só checar aqui para ver se é Romanos 2, 4 mesmo. Eu acho aqui rapidão, quer ver? Olha, Romanos capítulo 2, versículo 4, exatamente, ó. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, o que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer o seguinte, irmãos: Deus vai criar meios para que você se arrependa. Por exemplo, essa ministração, ela é um meio que Deus proveu para a sua vida, para você entender sobre arrependimento. Então, essa ministração, esse ensino sobre arrependimento, é a manifestação da bondade de Deus. Deus está provendo uma maneira, sabe, ou você está ignorando que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Isso aqui é uma manifestação da bondade de Deus, levar você a ouvir a verdade, a ser muitas vezes confrontado com a verdade. Isso é a atitude de bondade de Deus que conduz você ao arrependimento. É pegar no seu braço, entendeu? E ir levando você por um caminho onde você vai ouvir a verdade, onde você vai ser confrontado com a verdade, onde você vai entender que talvez nunca passou por um processo de arrependimento e esperar que você se arrependa. É uma atitude sua.
que parte do seu coração. É uma decisão sua. Aqui em Apocalipse 2, olha como que Jesus termina isso aqui. 21 de Apocalipse 2. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, olha irmãos, ela não quer se arrepender, certo? Ela não quer. Então Jesus fala o seguinte, quer dizer, deu tempo, confrontou com a verdade, deu tempo, esperou que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Olha o 22, irmãos. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Entenderam? Jesus fala assim, olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse, ela não quer se arrepender, então eu vou fazê-la adoecer. Em outra versão diz assim, vou prostrá-la numa cama. E aí, nessa outra versão, diz assim, matarei os filhos dessa mulher. O que é matar os filhos? Não é tirar a vida dos filhos dela, se ela tivesse filhos, não é isso não. Ali é uma expressão que foi traduzida aqui, nessa versão que eu uso, que eu gosto demais, que diz assim, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Ou seja, é aquilo que João Batista fala lá para os fariseus, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira vindoura? Irmãos, vai chegar um momento em que nós seremos julgados pelo Senhor. Jesus fala que cada palavra que sai da nossa boca, nós vamos ser julgados por ela. Não vamos entrar no assunto do tribunal de Cristo, o julgamento da igreja, o julgamento do ímpio, o julgamento dos mortos. Não vamos entrar nisso. Mas você precisa entender, irmãos, que muitas vezes a disciplina de Deus, ela vem. Então, diante de um confronto com a verdade, não há o arrependimento. Diante da espera de Deus, para que haja arrependimento, no caso de Jezabel, ela não quer se arrepender. Então Deus fala, Jesus fala, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela e vou fazê-la adoecer. A manifestação da ira do Senhor. Agora, olha o que o arrependimento faz. Olha o que o arrependimento faz. Só continua no texto. Por isso, versículo 22, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Ou seja, vocês entenderam? Ou seja, Deus vai trazer a disciplina, mas Ele ainda dá uma chance. Ele fala, mas se ela se arrepender, eu não vou dar a disciplina. Irmãos, o arrependimento, a última coisa que você vai entender sobre arrependimento nessa ministração é que o arrependimento, ele desvia de nós a disciplina do Senhor. Desvia, irmãos. Por mais que há sobre nós a iminência, muitas vezes, da disciplina do Senhor, por uma prática errada, que Ele esperou que nós nos arrependamos, mas não há arrependimento. Por mais que há, irmãos, talvez a palavra determinada de Deus, mas Ele ainda diz, a não ser que se arrependa. Porque se arrepender, pode estar determinado, pode estar na iminência. O que é iminência? Iminência é algo que vai acontecer, é só uma questão de tempo. Então, por exemplo, vamos supor, o carro foi atravessar o trilho, não o meu nem o seu, outro aí qualquer, um carro que não tinha ninguém dentro, foi atravessar o trilho, parou, ficou lá, no meio, todo mundo desceu e lá vem o trem. Lá vem o trem, vai espatifar o carro. Então, a colisão é iminente, ou seja, é uma questão de tempo, porque não dá mais tempo do trem parar. Não dá mais tempo. Então, isso é iminência. Ali agora é só esperar e ver o regaço. Entendeu? Porque não dá mais tempo de parar. Isso aí é iminência. Na iminência da disciplina de Deus contra a vida de uma pessoa que Ele esperava que se arrependesse, se ela se arrepender, a disciplina não vem. Que coisa extraordinária. Deus, irmãos, Deus
É o que, irmãos? Longânimo. É longânimo, irmãos. É longo ânimo, irmãos. Deus é longânimo. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Olha só isso aqui. Acha aí Jonas, só para a gente encerrar. Acha aí Jonas. Livro do profeta Jonas. Gosto demais desse livro. Já preguei tanto sobre a história do profeta Jonas. Se você está com dificuldade de achar, vai lá no índice da Bíblia e olha lá. Jonas está no Velho Testamento. Vê lá o número da página e vai em cima. Isso aqui, irmãos, é só para a gente encerrar. Por quê? Há pelo menos umas 5, 6 pregações aqui de 1h30 cada uma, só falando sobre Jonas. Olha só, isso aqui, Jonas capítulo 1, no versículo 1, diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. O que você vai aprender aqui? Várias coisas, entre elas, como Deus, Ele cancela a disciplina quando há arrependimento. Então, Nínive era a capital do Império Assírio, era uma cidade má, perversa. E Deus resolveu castigá-la por isso. Então ele manda Jonas para lá. Você conhece a história, né? Ele manda Jonas ir pregar contra aquela cidade. Qual era a pregação, irmãos? Deus de fato iria destruir Nínive, assim como tinha feito com Sodoma e Gomorra. Deus iria destruí-los. Agora, veja aqui, no capítulo 3, olha aí no capítulo 3. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Olha só o que Jonas prega contra Nínive. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E de fato seria mesmo. Jonas pregou contra a cidade. Olha, daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. Só, irmãos, nós não vamos entrar aqui na crise de Jonas, porque Jonas entra numa crise terrível aqui, né? Não vamos entrar nisso. Mas quando Jonas prega, ele fala: daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. O que acontece? Irmãos, o povo se arrepende. A cidade de Nínive se arrepende. O texto fala aqui, olha só que interessante aqui, olha. Veja aí o versículo 6. Aliás, o versículo 5. Do capítulo 3 de Jonas. Os ninivitas creram em Deus, então proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem, olha só, irmãos, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus volte atrás e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Eles se arrependeram, mas o decreto da destruição já tinha sido emitido. Deus falou: daqui a 40 dias. Pode haver, irmãos, a iminência da disciplina do Senhor, mas quando há arrependimento, irmãos,
o Senhor volta atrás. Deus é maravilhoso demais, irmãos. Ele é longânimo. E o que aconteceu? A cidade não foi destruída por causa do arrependimento. Eles se arrependeram. Olha aqui. Veja aqui no versículo 10 do capítulo 4. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Por que Deus teve pena? Porque eles se arrependeram. Irmãos, o arrependimento, ele é vida de Deus para a sua vida. Ele vai trazer vida e jamais morte. Vamos ficar de pé, irmãos?